Tá, cheguei. E agora? Tá, vou pegar a arma. Como é que eu pego, pô? Como é que eu pego essa arma aqui? Como é que faz? O que é que aperta pra pegar? Tá, peguei. Tô indo. Pra andar. Tá. Como é que eu miro? Vou usar isso tudo de botão? Não dou conta não. Aperto o quê? Vai. Ou eu miro, ou eu atiro, ou eu seguro essa arma. Não dou conta de segurar isso tudo, não. Tá. Tá indo. Vai. Tem um. Eu tenho que acertar. Vai. Acertei! Vamos lá. Sei. Ah, é só bote? Cara, eu achei que já tava ficando boa nesse trem aqui. Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais uma videoaula. Acho que vocês já adivinharam qual que é o nosso tema da nossa aula de hoje e espero que vocês aproveitem bastante essa temática. Vamos lá para o nosso objeto de conhecimento. Antes de entrarmos ao nosso tema específico, vamos entender o conceito de jogos. Jogos. A palavra jogo vem do latim locus, locar, que significa brinquedo, folguedo, divertimento, passatempo. Jogo é toda e qualquer atividade em que as regras são feitas ou criadas num ambiente restrito ou até mesmo de imediato. São atividades estruturadas ou semi-estruturadas, normalmente praticadas com fins recreativos e, em alguns casos, como um instrumento educacional. Os jogos existem desde a pré-história e existem várias classificações. Nós vamos destacar algumas delas. Os jogos podem ser brincadeiras, jogos podem ser classificados como jogos simbólicos de faz de conta, quando se imita uma história, faz uma pecinha de teatro. Os jogos podem ser jogos esportivizados, aqueles que simulam movimentos de alguns esportes, muito utilizados para treinar fundamentos esportivos. Podem ser jogos de tabuleiro, como a gente já jogou, já sabe, sobre dama, xadrez, dominó, são jogos de tabuleiro. Jogos eletrônicos, que é o tema que nós vamos abordar, e jogos populares, como amarelinha, como a brincadeiras de rua, tudo são modalidades de jogos. Com a evolução tecnológica, a maneira como nós notamos nossas práticas corporais, ela foi se modificando, bem como também os jogos ao qual participávamos. Atualmente nós vemos muitos jogos eletrônicos. O que são jogos eletrônicos? São aqueles jogos que usam a tecnologia, gráficos virtuais, para poder participar desses jogos. Nós podemos jogá-los em celulares, tablets, computadores, consoles e fliperamas. A venda dos jogos eletrônicos cresce exponencialmente a cada ano. É o quarto maior mercado do mundo e os brasileiros são grandes participantes desse mercado mundial. Eles participam tanto no desenvolvimento de jogos, como também com participantes nos campeonatos de jogos eletrônicos. Making their second appearance at a grand final, the reigning world champions coming all the way from Brazil. Give it up for SK Gaming! It's a battle of North versus South. So long as JDM is there to actually watch a main, Nitro should be fine. He decides to fall back and he's going to go to the back line. Instead, it's Taco taking point, wipes out JDM in simple both, and now he sees the bot. He sees the boosted man as well, and Taco's on the hunt. He's not going to let him get away, and Lee's is stuck. How do you get out of this? Taco trying to knife in a pistol round. The first pistol round, that's madness. He's going to... Saber lutar bem é uma habilidade admirável, mas fugir realmente é uma arte. Conseguir escapar de uma situação de morte aparentemente certa demonstra uma malemolência que poucos têm. Nessa jogada do Mundial de 2015, o Soaz estava em uma situação complicadíssima ali com seu Kennen,
mas ao invés de se entregar, ele viu a chance de sair do perrengue e surpreendeu todo mundo. Own lightning rush. We know he leveled it up early. Also has a ward. Does get hit though. He's slowed. And he's missing a turret, so here comes Bengi. He's gonna flash for the slow, which means Soaz has to burn it preemptively, and he guesses right. Bengi goes the wrong way. Soaz goes back in on the Marin, and the stun is still available. The Q comes in, gets some damage down, but where's his team gonna be? There's no one around right now. He's still running away through the wards. Pop Summoner teleport. Ele ouviu. Ave Maria. Ó, King contra o Tifu. Ensina ele, meu padrinho. Vamos ver. A movimentação, o Tifu já se protege. A Barret. Eita! Eita! Meu amigo! Toma essa aula, Tifu! Ah, mas eu Toma não dá. essa aula! Que é isso? Ai, hein? E olha, com a morte cedo do Buga, podemos ter um top 1. Podemos ter um novo... Nossa, o top Load! 1. Cara, eu não consigo entender nada disso aí. É pra lá e pra cá, eu fico tontinha com esse negócio, que eu não sei que imagem, que tela, que nada. Como é que consegue um trem desse? O entusiasmo pelos jogos eletrônicos vai desde a infância até a fase adulta. A 5ª edição da pesquisa Game Brasil mostrou que a faixa etária dos jogadores está entre 25 e 34 anos, desfazendo aquela nossa ideia de quem gosta de jogar é criança ou adolescente. Os jogos eletrônicos estão em todas as faixas etárias. Segundo a pesquisa, 75,5% dos participantes dessa pesquisa, de diferentes classes sociais, eles participam de jogos eletrônicos. A plataforma preferida são os smartphones, com 84%. Vem seguido pelos consoles, 46%, e pelos computadores, com 45%. E agora vai uma pergunta. Adivinha aí, quem é que tem mais representatividade nos jogos eletrônicos? Os homens ou as mulheres? Pensa um pouquinho, o que vocês acham? As mulheres, acreditam nisso? Me surpreendeu a pesquisa. Errei completamente, achei que os meninos ganhariam de lavada. Mas a maior participação nos jogos eletrônicos são das mulheres. A sociedade está cada vez mais conectada. Novas tecnologias digitais contribuem para o desenvolvimento científico-tecnológico. O planeta passou por transformações significativas. Além de marcar o crescimento das cidades, a tecnologia revolucionou o universo do entretenimento e criou dispositivos capazes de retratar o futuro: os videogames. Eu comecei a jogar quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos. Comecei a jogar com meu pai, que a gente jogava eu, ele e meu irmão. E desde então eu não parei. A minha infância foi basicamente nos anos 80, né? E na época alguns brinquedos marcaram muito a infância da gente, né? Então as bicicletas Caloi Cross, os videogames, né? O início dos videogames. Então isso marcou a minha infância, né? Eu sou de 75. Então nos anos 80 até os anos 90 era a nossa febre, não tinha internet, era brincar na rua e também os videogames, né? A história dos jogos eletrônicos iniciou antes da década de 80. Em 1958, o físico norte-americano William Higginbotham mudou a visão que a humanidade tinha sobre o entretenimento. Ele foi o responsável por criar a primeira experiência interativa em computadores, o Tennis for Two. Só luzinhas que brilhavam. Era uma TVzinha, o videogame. E o nome do jogo já diz, Tênis para 2. O sucesso de Tênis para 2 motivou pesquisadores a desenvolverem novos games. Em 1967, o engenheiro alemão Ralph Beer apresentou ao mundo o primeiro protótipo de videogame doméstico, o The Brown Box. Beer licenciou sua invenção à Magnavox. A empresa lançou o console em 1972, com o nome de Magnavox Odyssey. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future.
Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey, a new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow page. Mais de 300 mil unidades foram vendidas até o fim da década de 70, quando surge o primeiro videogame fabricado no Brasil, o telejogo. O telejogo tiveram algumas versões e também foi um jogo que marcou o início dos anos 80, até um pouquinho antes do Atari mesmo, né? Mas era um jogo muito gostoso, né? Você tinha ali alguns, né, telejogos que tinham mais de um jogo na memória, inclusive, versões diferentes, com controles diferentes, né, com formato do console diferente, mas na prática, né, o software, os jogos eram os mesmos. Né? Os anos 80 marcaram a chegada de mais um videogame de sucesso no Brasil, o Atari 2600. Símbolo cultural da década, o aparelho se popularizou e movimentou o mercado dos games com mais de 30 milhões de unidades vendidas no planeta. Até hoje, o fenômeno da Atari desperta interesses. Comprei um videogame que eu tinha na época, que foi o Atari, encontrei um Atari. E depois do Atari, a gente quer ter, né, alguns que a gente não pôde ter na época, né? Odyssey, que é esse videogame que a gente, né, tem aqui, que na época era um concorrente da Atari, né? Mas porém ele era mais moderno ainda. Depois do sucesso do Magnavox Odyssey, a Nintendo Company fortaleceu a indústria de videogames com o Nintendo 8-bits. A empresa japonesa vendeu 61 milhões de unidades do seu primeiro console. O popular Nintendinho fez sucesso com os games Donkey Kong, Zelda e Super Mario Bros., que vendeu mais de 40 milhões de cópias. Na época o Super Mario foi um jogo que já desde o início ele revolucionou, né, com a questão de todas as fases que haviam, né, os cartuchos que gravavam, né, possibilitando a gente passar algumas fases e poder continuar o jogo da onde a gente tinha parado, né? Então foi realmente sim, um jogo que marcou a época, né? Muito gostoso, toda a simplicidade do Mario, né? Possibilitando qualquer pessoa jogar, passar de fase. A popularidade de Mario cresceu no início dos anos 90, com a transição dos gráficos de segunda dimensão para a terceira dimensão, ou 3D. O Super Nintendo 16 bits, o Mega Drive e os videogames da Sega revolucionaram os jogos eletrônicos e o mundo do entretenimento. Os jogos 3D foram impulsionados na quinta geração de videogames. Em 1994, a Sony inovou. Trocou os cartuchos utilizados principalmente pela Nintendo por leitores de CD-ROM. Surgiu o PlayStation. 2 anos depois, a Nintendo apresenta o seu terceiro console, o Nintendo 64 bits. O aparelho chegou ao Brasil em 1997, trazendo processadores gráficos de alta qualidade. Em 2000, o videogame mais popular da história chegou às casas. Desenvolvido no Japão e lançado pela Sony, o PlayStation 2 vendeu mais de 150 milhões de unidades. Inovou com a possibilidade de jogar games sofisticados e assistir filmes em DVD. O PlayStation 2 foi uma continuidade do PlayStation 1, então várias séries de jogos vieram já desde o Play 1, né? Então o que tu já tinha jogado no Play 1, saiu uma continuidade pro Play 2, um pouco melhor, não, muito melhor, que já tinha um novo gráfico, um novo motor de jogabilidade. A sexta e a sétima geração foram marcadas pelo sucesso dos games de computadores. As máquinas ganharam mais espaços com a arte representativa dos jogos eletrônicos. O mercado ficou mais competitivo. O computador dá uma liberdade muito maior para quem está utilizando, porque a gente pode ir aumentando tanto as peças dele, os componentes, e não precisa ser de uma vez. Por exemplo, o PlayStation 3 a gente tem que comprar, ou o 4 compra uma vez e não tem evolução. E o computador, quando tu compra, tu pode ir mexendo nas peças dele. Hoje em dia, realmente, os jogos para PC, obviamente, são o que há de mais tecnológico, né? Os videogames evoluíram e vão continuar evoluindo, mas realmente alguns jogos de PC superam assim a realidade
virtual. Na 8ª e atual geração dos videogames, surgiram sucessos como PlayStation 4 e Xbox One. Mas, em 2016, foi nos smartphones que surgiu uma das principais novidades do ano no mercado de jogos eletrônicos, o Pokémon GO. Eu jogava o Pokémon do Game Boy, e era muito antigo, assim, tu criava o teu personagem e tu saía caçando os Pokémon. Mas com a chegada do Pokémon GO facilitou tu trazer isso pra vida real, né? Tu mesmo sair realmente na tua jornada, sair na rua atrás dos Pokémons. Tu tá ali criando estratégias, porque cada lugar tem um Pokémon específico, né? Os Pokémons de água, de pedra, os Pokémon de planta. Então, trazendo isso pra realidade foi muito bom, né? Tá realizando o sonho de estar na tua jornada Pokémon. Jogos eletrônicos foram aperfeiçoados a um mundo onde a tecnologia evolui a cada segundo. Não se sabe o futuro da realidade virtual. Certo que os games continuarão evoluindo. A internet é uma coisa absurda, né? A velocidade da informação, né? E até é o que faz com que pessoinhas, né, pequenininhas como esse cara aqui hoje, né, tenham tanto conhecimento, muitas vezes mais conhecimento do que nós próprios que vivemos naquela época. Os jogos eletrônicos, eles podem ser usados para diversas finalidades além da diversão. Eles podem ser usados como condicionamento físico, melhorar a coordenação motora, utilizado atualmente como parte integrante de atividades fisioterápicas. Pode ser usado como passatempo, para aprender outra língua, para aprender outras atividades. Então, ele está sendo utilizado de várias maneiras, em várias áreas. Agora, eu prometi pra vocês que seria possível fazer exercício em casa com videogame. Sabe aquele console do seu priminho ou irmão mais novo, ou de repente até mesmo o seu, que tá meio ali de lado? Todos esses consoles têm a possibilidade de você jogar algum jogo em que você se movimenta. No Wii tem um jogo que se chama Wii Sports, em que você simula uma partida de beisebol, de boliche, de golfe e muito mais. E você pode jogar sozinho ou com outra pessoa, para quem precisa de mais motivação para começar a se exercitar, por que não uma boa companhia, né? E pro sucesso desse jogo, a plataforma lançou o Wii Fit, só que aí você precisa do Wii Balance Board, que calcula até o seu IMC, gente. Os jogos não estão de brincadeira. Tem inúmeros exercícios como yoga, exercícios de equilíbrio, aeróbica e até exercícios físicos como flexões. Já no Xbox tem o jogo Kinect Adventures, que tem 5 minijogos de aventura e esportes. As instruções vão aparecendo na tela e a movimentação dos personagens vai depender da movimentação do seu corpo, como por exemplo, descer o rio em uma boia e evitar alguns obstáculos. Mas se pra você é muito difícil fazer exercícios assim e você prefere se exercitar de outra forma, que tal se exercitar dançando? Tanto no Wii, Wii U, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, você pode jogar Just Dance, em que você imita uma coreografia de um dançarino na tela e ouve provavelmente as músicas que você mais gosta de ouvir. Porque o jogo, ele lança anualmente, então ele é bem atualizado. No PlayStation você pode jogar com o Move, já no Wii, com seu Wii Remote, mas nesses casos ele captura a movimentação da sua mão direita. Se você for canhoto, você pode trocar sua mão. Já no Xbox, a captação de movimento é feita pelo Kinect, que pega a movimentação do seu corpo todo. Ou seja, não adianta roubar só mexendo a mão, hein? Em palavras de quem já usou o Just Dance para fazer exercício, meia hora de jogo é melhor que qualquer esteira de academia. O Xbox também tem um jogo exclusivo chamado Dance Central, que também é de dança, só que ele é muito mais preciso. Ele pega até o movimento do seu joelho, ou seja, nível hardcore de dança. E aí, gostaram da seleção de jogos? Se você conhece mais algum jogo que te ajuda a se movimentar, deixa aqui nos comentários. Vamos ser... Videogame. Molecada gosta, né? Molecada gosta de joguinho, de brincar, adulto gosta. Mas tem algum tipo de finalidade que não só a de entretenimento, o videogame? Será que ele é capaz de um joguinho ajudar a recuperação de um movimento ou melhorar, por exemplo, a amplitude de um braço, de uma passada? Pode. E essa pesquisa está sendo desenvolvida aqui em Marília. Roda. Guilherme é uma criança especial. Nasceu com dificuldades motoras. A conquista de cada movimento é comemorada. Muito bem! Parabéns! Ele faz tratamento nesta unidade da Unesp em Marília. O sucesso do desenvolvimento do menino é graças ao uso dos jogos eletrônicos. Isso! Toda
Toda a sala é preparada para causar estímulos na criança. Dá só uma olhada, são objetos de formatos cilíndricos, redondos, muito coloridos. Tem piscina de bolinha que as crianças adoram. Tem um espelho onde o paciente pode comparar os seus movimentos e tudo se completa com o game. Na realidade, não é o paciente que se adequa à terapia, é a terapia que se adequou ao paciente do século XXI. Como fazer o pequeno Romeu praticar os exercícios necessários? Sem a ajuda do game, seria praticamente impossível. Essa geração quer mesmo estar conectada em todos os sentidos. O Romeu ele teve muitos avanços com a game terapia e com a terapia ocupacional. Ele teve avanços neuromotores, ele consegue realizar atividades do começo ao fim, com foco, com objetivo. No videogame, Maurício vai se soltando. Pula de novo! A mãe diz que ele mudou bastante desde o começo do tratamento. A mudança do Maurício foi visível, porque ele era uma criança assim, meio apática, meio tímido demais. E com esses jogos ele está tendo assim, um movimento muito bom. Ana Vitória nasceu com malformação. Fazer os exercícios era uma vida. Agora, com o uso dos jogos, ela vem para a terapia toda semana. Para ela é diferente, é divertido, não fica tão cansativo. A gente percebe que com o game a criança se estimula. Então, além de todo o desenvolvimento que a terapia com o game oferece, né, estimula aspectos motores, habilidades sensoriais, cognitivas, a gente tem uma maior assiduidade da criança aqui no tratamento. E ao jogo. Os jogos eletrônicos podem trazer vários benefícios. Eles podem ajudar na concentração, melhorar a coordenação, percepção audiovisual. Ele pode ajudar no condicionamento físico, dependendo dos jogos que a pessoa utiliza. Pode ajudar na sensação de frustração. Melhora na agilidade. Pode virar até profissão. Ensinam inglês e também te ajuda a aprender a seguir regras, ter mais atenção, concentração e percepção geral do ambiente. Não é novidade para ninguém que a tecnologia ela pode trazer benefícios, mas também malefícios. Os jogos eletrônicos podem trazer todos aqueles benefícios para o indivíduo, mas também, se usado de forma exagerada, sem controle, de maneira inadequada, ele pode ser muito prejudicial à saúde. Podemos citar como consequências negativas do excesso de jogos eletrônicos a falta de concentração, a obesidade, a síndrome do olho seco, os problemas auditivos e também a má postura. Mas como o professor acabou de falar que é bom para concentração, vai falar que é ruim para concentração? Ele é ruim para concentração quando a única coisa que a pessoa consegue se concentrar são os jogos eletrônicos. Ele não consegue se concentrar em nada, só no jogo. Aí sim ele está atrapalhando a concentração em diversas outras áreas que precisamos também ter. Com relação à obesidade, diz que ele era usado para condicionamento físico? Sim, mas a grande maioria dos jogos são assim, ó, sentados, horas sentados jogando. E os adolescentes e os praticantes de jogos eletrônicos às vezes esquecem que tem que se levantar, movimentar, fazer exercícios, e esse tempo todo sentado jogando pode ocasionar diversos problemas para a saúde. A obesidade é um deles e várias outras comorbidades que vêm junto com a obesidade. Síndrome do olho seco. É tanto tempo focado, poucas vezes piscando, que o olho começa a dar uma sequidão e pode ocasionar outros problemas visuais. Auditivo, fone de ouvido muito alto, você perde a noção da audição e começa a gastar os folículos auditivos, diminuindo a capacidade de ouvir. E por último, e não menos importante, talvez um dos primeiros, seja a postura, tanto de quem está jogando no computador, quanto de quem está jogando no celular. Então, são posturas inadequadas que devem ser corrigidas. São alguns dos problemas físicos que o excesso de jogo eletrônico pode ocasionar.
Já sentiu algum desses? Além dos problemas físicos, o excesso dos jogos eletrônicos, a falta de controle deles, pode ocasionar transtornos emocionais e que podem ter consequências graves. O escapismo social. O videogame nos leva para realidades alternativas e talvez esse seja o maior motivo do seu sucesso. Quando nós jogamos, nós não somos nós mesmos, nós somos um personagem. E vivemos num universo com as nossas regras, nós jogamos, nós nos desprendemos da realidade. Por algum tempo, todos os problemas desaparecem. A escola desaparece, nada importa, o trabalho não importa, a família não importa. Nossos objetivos passam a ser os nossos personagens e que nós comandamos. Essa fuga da realidade faz o videogame ser o que é. E é perigoso porque muitas pessoas começam a dar mais importância a esse mundo virtual do que ao mundo real. E ela passa a dar mais importância ao avatar do que à própria vida. Passa a dar mais importância a uma skin que ele conquistou do que as conquistas pessoais no mundo real. E as consequências negativas dessa inversão são óbvias. A pessoa começa a viver só no mundo fictício e esquece o mundo real. Não quer comer, não quer sair do quarto, não toma banho, não convive com pessoas reais, só convivem com pessoas virtualmente. E tudo isso vai ocasionando transtornos comportamentais. A ludopatia, compulsão pelo jogo, é um transtorno conhecido. E o indivíduo deve ser tratado para que ele volte a ter uma vida normal. Chegamos na parte polêmica sobre jogos eletrônicos e violência. É claro que com certeza sua mãe já ficou no seu ouvido: para de jogar esses jogos que ficam atirando e matando, que isso tem violência e bababá, né? Você sabe todo o discurso. E aí? Sua mãe tem razão ou não? E de fato, os jogos mais vendidos são os que estão bastante relacionados com a violência, com o comportamento violento, né? GTA, CS, LOL. Os personagens são criminosos, terroristas, piloto de racha e usam estratégias de guerra, entre outros. Olha, ainda não tem estudos que comprovem a relação de jogos eletrônicos que têm relação com a violência e atitudes violentas em pessoas. Mas o que se pode perceber é que você estar convivendo, vendo a violência o tempo inteiro, isso pode causar em você um certo natural, digamos assim. Ah, pá, morreu? Ah, normal, morreu. Ah, teve um tiroteio lá no Rio de Janeiro, morreu 20 pessoas num tiroteio? Ah, morreu. É assim, as pessoas começam a ver que a morte é tão natural, a violência é tão natural, que qualquer atitude de violência não vão causar um choque, uma revolta, porque a violência não é algo natural. E é isso que se percebe com relação aos jogos. Não só os jogos. Pessoas que assistem muito filmes de violência, leem muita literatura de violência, também podem ocasionar, podem causar essa sensação de natural, de normal, a violência. O vício. Precisamos entender o que caracteriza se o indivíduo está viciado em jogos eletrônicos ou se ele só está com excesso de jogos eletrônicos. Tá difícil largar os joguinhos e se concentrar nas atividades do dia a dia? A encrenca em casa tá grande para fazer as crianças largarem os consoles e irem para a escola? O assunto do momento é o vício em games e tecnologia, então bora bater um papo saúde? A Organização Mundial da Saúde vai incluir na CID-11 o transtorno dos jogos eletrônicos, ou Gaming Disorder, em inglês, porque a gente é internacional também. O transtorno dos jogos eletrônicos é definido no rascunho da CID-11 como um padrão comportamental que prejudica a capacidade de controlar a prática de jogos eletrônicos. Aquele típico exemplo de pessoas que viram noites e noites jogando
E o mundo pode estar caindo que elas não largam o controle por nada. Mas não podemos achar que qualquer pessoa que goste de jogar é ou está viciada. Para que o transtorno dos jogos eletrônicos seja diagnosticado, preste atenção. O padrão de comportamento deve ser de gravidade suficiente que comprometa as relações pessoal, familiar, social, educacional, profissional ou outras áreas que afetem a saúde. Segundo a OMS, o problema fica evidente após o período de 12 meses, tempo necessário para o diagnóstico. Em alguns casos, porém, o transtorno pode ser identificado antes, se os sintomas forem severos. Mas quais são esses sintomas? O primeiro é a falta de controle sobre o jogo. Acaba que o jogo começa a controlar a pessoa. Não consegue colocar um limite no tempo e nem consegue limitar quantas vezes joga durante a semana. Segundo, o aumento da prioridade que se dá ao jogo. A atividade passa a ser priorizada frente a interesses vitais e rotinas do dia a dia. A pessoa já não dorme, não come, não vê a luz do dia. Continua jogando ou volta a jogar mesmo depois de ter enfrentado problemas que passam a ser recorrentes. A pessoa afetada não se importa com os danos que a atividade causa à sua saúde ou cotidiano e continua dedicando cada vez mais tempo ao jogo. Para resumir, tem uma pergunta-chave que pode facilitar. O hábito está afetando o estado neurológico da pessoa, dominando o pensamento e as preocupações dela? Mas os games podem, ao mesmo tempo, ser benéficos para a saúde e o aprendizado. Aprender um novo idioma, desenvolver o raciocínio lógico, aprender programação, socializar, entre outros. Também podem ser fonte de renda e trabalho, uma carreira que aí está bastante promissora na atualidade. É importante ser mediado pelos pais, responsáveis e professores. Os limites de tempo, horários, tipos de jogos de acordo com a faixa etária precisam ser combinados, acordados e conversados. O reconhecimento da OMS sobre esse tipo de transtorno é importante para padronizar o tratamento e as pesquisas ao redor do mundo. Mas vários países e empresas de tecnologia já estavam há algum tempo discutindo e criando mecanismos para controlar ou tratar o vício. O Reino Unido tem clínicas para tratar esse transtorno. Na Coreia do Sul, existe um limite de tempo de jogo para os menores de 16 anos. Japão, China e algumas empresas desenvolvedoras de jogos têm investido no envio de alertas aos usuários sobre o tempo abusivo conectado. Alguns youtubers muito influentes aqui e entre os gamers também têm se dedicado a conscientizar os seus seguidores sobre a importância de se manter o hábito de jogar de forma saudável. Seguimos em busca do equilíbrio das nossas ações. Você já conhece a página do Telesaúde Santa Catarina no Facebook? Se não conhece, clique aqui em algum lugar dessa tela para conhecer e ficar conectado com as nossas atividades e os nossos cronogramas. Curta, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. Te vejo no próximo Papo Saúde. Nas férias, grande parte da garotada troca o parque, a praia ou as chamadas brincadeiras de rua pelos jogos eletrônicos. Se o seu filho faz parte dessa tribo, muito cuidado. De cada 100 jovens, 5 se tornam dependentes dos games, um quadro que a Organização Mundial da Saúde já admite tratar como transtorno psiquiátrico. E os pais, eles têm um papel fundamental na prevenção desse distúrbio, como mostra agora a reportagem da Ana Paula Neves. Quem nunca ofereceu ao filho um joguinho no tablet ou no celular para entreter a criança em um restaurante, na sala de espera de uma consulta médica ou em casa mesmo, hein? A tecnologia tem sido apresentada aos pequenos cada vez mais cedo e sempre por adultos. Se a diversão é garantida por um lado, há perigos também. Médicos e especialistas em comportamento humano têm pressionado a Organização Mundial da Saúde para classificar o vício em games como um transtorno psiquiátrico. Estudos internacionais apontam que de cada 100 jovens, pelo menos 5 se tornam dependentes dos jogos eletrônicos. Meu irmão caçula, de 12 anos, ele joga bastante videogame. Ele prefere jogar videogame do que se alimentar. Tudo em excesso faz mal. Inclusive, com 12 anos, está passando por uma dificuldade de saúde que estourou a úlcera dele por conta da alimentação.
A interatividade dos games estimula nos jogadores a produção de dopamina, um neurotransmissor fundamental para a motivação, foco e a produtividade. O estímulo cerebral aumenta conforme o tempo de exposição à atividade. E cientistas já constataram que o excesso de dopamina pode bloquear uma área do cérebro responsável pelo autocontrole. E isso faz com que os jogadores percam um pouco da noção do tempo. Você passa quantas horas jogando? Minha mãe, eu não percebo, mas minha mãe fala que eu chego a 14 horas, por aí. 14 horas direto? Direto. Uau! Eu acho que isso é mais um hobby do que um vício. Qual é a diferença pra você entre um hobby e um vício? Porque o hobby é uma coisa que você gosta de fazer, vício é... Você não vive, só quer saber daquilo, jogar videogame. Eu não sou assim. No início do ano, este americano morreu após ficar 22 horas diante do computador num jogo eletrônico com transmissão ao vivo, sem se levantar sequer para ir ao banheiro ou beber água. Veja este outro caso. Imagens do circuito interno mostram um rapaz de 24 anos em uma lan house em Xangai, na China. O jovem está jogando no computador. De repente, tem um ataque de tosse. Morreu antes de ser atendido pelos médicos. Notícias assim preocupam. Fomos para a praia. De repente, o que acabou acontecendo? Eles levando o videogame lá para casa e uma televisão, claro, entendeu? Não iam mais para a praia. E os amiguinhos que jogavam bola, que andavam de bicicleta, eles começaram a ficar em casa o dia inteiro. Então perdia aquele contato com a natureza, fazer exercício, aproveitar o sol, aproveitar a praia, né, o lazer, para ficar jogando videogame. Então eu cortei. Falei, paramos por aqui. Videogame na praia nunca mais. A Organização Mundial da Saúde não deixa claro quais seriam os sinais para diferenciar o hábito de jogar de um distúrbio psiquiátrico. Mas alguns comportamentos foram apontados por médicos como alerta. Se o tempo de jogo é um indicativo? Muito mais pelos sintomas, porque às vezes o tempo, pela própria rotina da pessoa, ela não dá conta de ficar nesse jogo por muito tempo. Quando ele acaba só tendo esse interesse, qualquer outro interesse, ele se irrita, se isola, não quer contato real, só contato virtual. Gabriel tem 16 anos, é apaixonado por jogos eletrônicos. Ganhou dos pais essa TV bem grande e um videogame moderno para se divertir. Assim, compete contra a máquina ou desafia amigos que participam dos jogos online, à distância. Qual o seu jogo favorito? Futebol. O adolescente já perdeu o controle do tempo que passava jogando e do resultado desse excesso na própria rotina. Eu fui a uma reunião e vi que as notas deles tinha caído, né? Que ele ficou com notas vermelhas. E aí eu proibi. Cheguei em casa, tive uma conversa com ele e proibi. Ele não poderia entrar no videogame de semana, somente sexta, sábado e domingo. E aí, com isso, ele viu que realmente estava atrapalhando. Aí ele começou a melhorar. Foi o primeiro passo, mas outros comportamentos do Gabriel ainda deixavam a mãe dele bem preocupada. Ele fazia aula de futebol, ele parou, ele não queria ir para academia, ele não saía mais, ele queria ir nas férias, ficava de pijama o dia inteiro só jogando videogame. A solução? Uma conversa franca e repleta de carinho. Chegou um momento que eu estava muito viciado e eles tiveram uma conversa séria comigo, onde eu decidi mudar, parar um pouco no videogame e me dedicar para outras coisas. Cabe aos pais estabelecer os limites. Crianças e adolescentes ainda estão em formação. Não têm o discernimento para tomar decisões sozinhos ou entender de responsabilidades. Embora o vício em games seja tão prejudicial à saúde quanto qualquer outra dependência, gostar da atividade não é um problema. Ao contrário, segundo esta neuropsicóloga, os jogos eletrônicos são uma importante ferramenta de desenvolvimento humano. A gente não vai abrir mão da tecnologia porque ela veio para ficar, mas oferecer outras possibilidades e limitando o tempo de uso no dia a dia das crianças. Mas o limitar, em paralelo, oferecer outras coisas que também vão ser prazerosas. Gabriel descobriu outros gostos. Eu gosto de jogar futebol, gosto de sair pro shopping com os amigos,
eu vou para academia. E assim, o mundo virtual deixou de ser exclusivo. Na vida real é melhor. Esse diagnóstico, ele deverá ser feito por um psicólogo ou um psiquiatra. Nós devemos deixar aqui que muitas das vezes o vício em jogos eletrônicos ele está associado a outro transtorno comportamental, como a depressão. E a depressão pode levar ao vício em jogos como um escapismo social, que nós já abordamos. Estamos finalizando por hoje, ficamos só com essa introdução dos jogos eletrônicos para refletirmos sobre o nosso comportamento em relação a esses jogos que são tão legais, tão divertidos, mas que podem trazer benefícios e também malefícios quando utilizados em excessos. Fica uma reflexão pessoal e agora vamos para a avaliação e registro da aula de hoje. Avaliação e registro da aula. 1. Quais das atividades são classificadas como jogos? Voleibol, bets, pular elástico, futebol, ludo ou videogame? 2. Quais tecnologias nos permitem jogar jogos eletrônicos? 3. Quais os benefícios que os jogos eletrônicos podem nos proporcionar? 4. Quais malefícios físicos o tempo excessivo de jogos eletrônicos pode causar? Turma, foi muito bom estar com vocês hoje. Lembrem-se, inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o conteúdo com quem vocês quiserem, tá? E até a nossa próxima videoaula. Tchau!